A cozinha estava silenciosa naquela manhã de sexta-feira, o zumbido da geladeira sendo o único som na casa enquanto eu derramava meu café. Minha esposa estava sentada à minha frente, mexendo no celular, com algo em sua postura que estava incomumente rígido. Ela tinha aquele olhar distante, o mesmo que vinha e ia nos últimos meses, embora eu tenha ignorado todas as vezes. Hoje, no entanto, não havia como negar. Ela se endireitou um pouco, respirou fundo e começou a falar, como se fosse uma apresentação corporativa, tão ensaiada quanto uma pitch de vendas. Eu vou sair hoje à noite, disse ela, com um tom distante, como se estivesse me informando sobre algo trivial. E provavelmente não vou voltar até amanhã. Eu pisquei, surpreso. Como é? Ela olhava fixamente para o ponto acima do meu ombro, evitando cuidadosamente meus olhos. Eu só preciso de um tempo para mim. Sabe, para explorar, para me reconectar com quem eu sou. Eu sinto que perdi algumas experiências e preciso disso para crescer como pessoa. Eu a encarei, esperando um sorriso, um sinal de que isso fosse alguma piada de mau gosto. Mas ela continuou com uma facilidade ensaiada, explicando como esperava que eu entendesse, como achava que eu era forte o suficiente para lidar com isso. Cada palavra parecia fria e calculada, como um roteiro jurídico escrito por alguém experiente na arte de manipulação emocional. O monólogo dela continuou, falando sobre autodescoberta, sobre como ela me amava, mas também precisava experimentar a vida de maneiras que não podia fazer comigo. A raiva foi instantânea, subindo pela minha espinha, quente e exigente. Minhas mãos se fecharam em punhos sob a mesa. Ainda assim, algo me manteve parado, uma estranha sensação de clareza em meio à tempestade de emoções. Talvez fosse o absurdo do discurso dela ou a convicção em seu tom, mas eu vi claramente o que eras uma farsa, uma justificativa que ela sem dúvida ensaiou. Cada palavra havia sido cuidadosamente elaborada, refinada, e provavelmente incentivada por aquele amigo dela, que sussurrou em seu ouvido que ela merecia mais, que eu simplesmente aceitaria. Bem, ela perguntou, ainda sem me olhar nos olhos. Ela deve ter sentido que meu silêncio não era aceitação, mas desprezo crescendo. Eu respirei fundo, forçando-me a soltar a tensão na mandíbula. Então, deixa eu entender direito. Você acha que tem direito de sair e explorar? Eu quase ri do eufemismo, e eu devo simplesmente aceitar isso? O olhar dela se dirigiu até mim, finalmente encontrando meus olhos, com uma faísca de dúvida. Ela esperava uma confrontação, talvez uma briga, ou até um pedido para ela ficar. Mas eu podia ver a rachadura se formando, o leve sinal de insegurança de que talvez isso não estivesse indo conforme o script dela. Sim, ela disse, um pouco menos firme. Quer dizer, e eu pensei muito sobre isso. E se ambos estivermos de mente aberta, eu acredito que poderíamos sair mais fortes disso. Mais fortes. A palavra soou como uma zombaria. Mais fortes para quem? Certamente não para o homem que esteve ao lado dela, a apoiou, que construiu uma vida com ela. Eu pensei sobre os anos que passamos juntos, a confiança que eu havia depositado nela sem questionar, as inúmeras memórias que eu ingenuamente acreditava fazer parte de um vínculo compartilhado. Agora tudo parecia uma ilusão, uma performance encenada onde eu era nada mais do que um ator coadjuvante. Mas eu não ia dar a ela a reação que ela queria. Nenhum surto, nenhuma súplica. Eu não ia implorar ou barganhar. Ela havia tirado isso de mim com seu discurso, me roubou qualquer desejo de salvar essa fantasia distorcida que ela estava criando. Em vez disso, olhei-a diretamente nos olhos, calmo e firme. Eu prefiro não. 3 palavras simples. Elas caíram entre nós, nítidas e imutáveis. A boca dela se abriu ligeiramente em descrença, sua máscara de autoconfiança escorregando. Era como se minha recusa tivesse jogado uma chave inglesa no esquema inteiro dela. Ela tentou se recuperar, inclinando-se para a frente, seu tom mais suplicante do que antes. Mas, e não vê? Esta é uma oportunidade para nós dois. Poderíamos redefinir nosso relacionamento, encontrar uma maneira de ser e mais felizes. Juntos. Eu balancei a cabeça lentamente, meu olhar implacável. Não. Você não entende.
Você claramente já tomou sua decisão, decidiu que seu chamado ou crescimento ou vale mais do que o que nós temos. E tudo bem. Eu não posso te impedir. Mas eu não vou fingir que estou bem com isso. Não me interessa essa versão de nós que você está tentando criar. A compostura dela estava se desfazendo, sua voz agora trêmula. Eu pensei que você ao menos tentaria entender. Oh, eu entendo perfeitamente. Eu senti a picada das minhas palavras, calculadas e diretas. Eu entendo que você quer que eu concorde, que faça de conta para que você possa viver uma fantasia com a minha bênção. Mas eu prefiro não, e se você acha que eu vou simplesmente sentar aqui e aceitar, você me subestimou. Por um momento, ela parecia perdida, embolando suas palavras, lutando para manter o controle. A realidade estava se impondo, e eu não seria o marido submisso no qual ela apostava. Ela tentou mudar de tática, oferecendo compromissos, sugerindo que talvez ela pudesse voltar para casa todas as noites, que isso poderia ser um arranjo aberto. Mas era patético de assistir, sua desesperança se agarrando a cada promessa meia-boca de que ela ainda estaria olá para mim. Eu me levantei, empurrando a cadeira para trás, e vi seus olhos se arregalarem quando ela percebeu que a dinâmica de poder havia mudado. Ela esperava que eu fosse o passivo, o que se curvasse à vontade dela. Em vez disso, era ela quem estava se esforçando para encontrar um equilíbrio. Faça o que precisar fazer, eu disse, minha voz medida. Mas entenda isso, não estarei aqui esperando. Se você sair hoje à noite, considere essa porta fechada atrás de você. A boca dela se abriu como se fosse protestar, mas eu já estava saindo. Não bati a porta, não gritei nem xinguei. Apenas saí da sala, minha decisão tomada. Quando ela saiu naquela noite, o silêncio que preencheu a casa foi tanto estranho quanto estranhamente satisfatório. Parte de mim esperava um pedido de desculpas de última hora, talvez algum arrependimento, ou até mesmo um reconhecimento das escolhas dela. Mas, conforme as horas passavam e a escuridão se instalava, ficou claro, ela foi em frente com isso. Não tentou ligar, não mandou mensagem, nem deixou uma nota. A ausência de emoção em mim parecia estranha, quase como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar. Na manhã seguinte, acordei cedo, mais por hábito do que qualquer outra coisa. Fiz café, ouvindo o silêncio, me perguntando se ela sequer se importaria em voltar. Será que ela bateria na porta? Ou simplesmente entraria, fingindo que tudo estava bem? Eu imaginei ela entrando, calma e serena, dizendo que eu tinha resolvido tudo, que essa uma noite eu havia lhe dado toda a clareza que ela precisava. Mas, honestamente, eu não queria ouvir nada disso. O simples pensamento de suas explicações fazia meu estômago se revirar. Era pouco depois das 10 quando ouvi a chave na fechadura. Ela entrou silenciosamente, como se esperasse que eu a confrontasse imediatamente. Mas eu permaneci sentado à mesa da cozinha, lendo o jornal, com meu café esfriando ao meu lado. Ela olhou para mim, claramente surpresa com a minha presença tranquila. Ela esperava raiva, acusações, talvez até uma discussão que permitisse a ela assumir o papel de vítima. Mas tudo o que eu ofereci foi silêncio. Bom dia, ela começou, sua voz hesitante. Eu olhei para cima, acenei com a cabeça e depois voltei para o jornal. O silêncio pairou entre nós, pesado e expectante. Olha, ela disse, sentando-se à minha frente, sobre a noite passada. Poupe-me. Eu a cortei, nem olhando para ela. Eu não preciso da sua explicação. Você fez a sua escolha. A expressão no rosto dela foi impagável, uma mistura de culpa e confusão. Ela entrou aqui, pronta para contar uma história, talvez até tentar se justificar. Mas eu não estava oferecendo a chance. Podemos pelo menos conversar sobre isso? Ela insistiu. Falar sobre o quê? Eu coloquei o jornal de lado, encontrando seu olhar. Sobre como você passou a noite com outra pessoa. Sobre como eu devo, de alguma forma, entender e aceitar que você precisa disso. Acho que você já disse tudo o que precisava ontem. Ela deu um suspiro profundo, dobrando as mãos sobre a mesa, talvez esperando que a abordagem composta e racional chegasse até mim.
Eu precisava de clareza. E percebi que não é sobre você. Isso é sobre mim, meu crescimento. Eu pensei que você entenderia, ao menos tentaria. Seu crescimento? Não pude evitar a risada amarga que escapou. Então, para crescer, você acha que é certo me tratar como se fosse um pensamento secundário? Sair, passar a noite em outro lugar, e depois entrar aqui esperando que eu finja que isso faz parte de algum plano iluminado? O rosto dela ficou vermelho, e ela desviou o olhar, claramente desconfortável com a dureza das minhas palavras. Não é assim. Eu não esperava que você fosse tão fechado sobre isso. Fechado? Eu zombava. Eu te dei tudo, cada pedaço de confiança e lealdade. E o que você fez com isso? Você tomou como garantido e decidiu que não importava porque você queria mais. Então não, eu não sou o fechado. Eu só estou acabado. Ela abriu a boca, depois a fechou, como se estivesse lutando para encontrar algo que pudesse aliviar a tensão, algo que me fizesse ver a perspectiva dela. Mas não havia justificativa para o que ela fez, nenhuma narrativa que a colocasse em uma posição melhor. Ela finalmente sussurrou: eu não queria te machucar. Engraçado, porque foi exatamente isso que você fez. Eu me levantei, levei minha caneca para a pia e me encostei no balcão, observando enquanto ela lutava com sua culpa. Mas tenho certeza de que isso não importa mais agora. Você teve sua noite. Você teve sua liberdade. E agora, o que? Os olhos dela brilharam com um toque de defensiva. Eu só quero que a gente siga em frente. Eu pensei que talvez pudéssemos encontrar uma maneira de passar por isso. Eu ri, balançando a cabeça diante da absurdidade. Passar por o quê, exatamente? Sua necessidade de o explorar? Seu total desrespeito pelo nosso casamento? Desculpa, mas isso não é algo que eu estou disposto a trabalhar. Ponto. Ela permaneceu sentada, olhando para suas mãos, aparentemente perdida em pensamentos. Pela primeira vez, me perguntei se ela entendia o peso das suas ações, se ela percebia a profundidade da traição que eu sentia. Ou talvez ela estivesse tão imersa na própria perspectiva, cega por qualquer senso equivocado de autodescoberta que ela tivesse inventado. Depois de um longo silêncio, ela finalmente se levantou, os ombros caindo como se aceitasse que não encontraria redenção ali. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada, eu respondi, meu tom firme. Não há mais nada a discutir. Ela assentiu, talvez sentindo a definitiva em minhas palavras. Ela se virou para ir embora, seus passos hesitantes. Mas, ao chegar na porta, ela parou, olhando para trás com um leve brilho de esperança nos olhos. Eu ainda te amo, sabe? Ela disse suavemente. Mas eu não estava comprando isso. Amor? Se isso é amor para você, então pode ficar com ele. Eu mereço mais do que seja lá o que isso for. As palavras pareciam atingi-la em cheio, e ela engoliu em seco, a determinação em seus olhos começando a vacilar. Ela abriu a porta e saiu, deixando-me sozinho na casa silenciosa mais uma vez. Eu sabia, lá no fundo, que tinha feito a escolha certa em não dar a ela a reação que ela esperava. Eu tracei uma linha que ela não poderia cruzar de volta, um limite com o qual ela teria que viver. Pela primeira vez em meses, talvez até anos, eu senti um senso de controle, de respeito próprio que eu não tinha percebido que estava faltando. Não foi fácil deixar ir, reconhecer o fim de algo que eu um dia valorizei. Mas isso também eram começos, uma chance de reconstruir sem o peso da sua decepção pairando sobre mim. Eu não olhei para trás, não perdi tempo revivendo o que já havia sido quebrado. Em vez disso, me concentrei em mim, na vida que agora eu poderia viver, livre da versão distorcida de amor dela. Os dias após a partida dela passaram como sombras lentas, uma mistura de calmante distanciamento e dor silenciosa que ia e vinha sem aviso. O peso da sua ausência estava pesado na casa, mas também havia uma estranha clareza, um alívio em saber que eu não precisava mais seguir com a farsa que ela havia criado. Suas coisas ainda estavam espalhadas pela nossa casa, as fotos, roupas, aqueles pequenos souvenirs de viagens que ela fizera e que uma vez acreditei que eram por trabalho.
Todos pareciam relíquias de outra vida, uma que eu agora estava percebendo que fora uma mentira. No início, eu esperava que ela ligasse ou aparecesse na porta, pronta com mais uma tentativa de reconciliação ou algum pedido de perdão. Mas o telefone ficou em silêncio, e nenhum toque veio. Em vez disso, era apenas eu e meus pensamentos, o silêncio pontuado por memórias que agora pareciam zombarias em vez de conforto. Eu ainda podia vê-la sentada à minha frente naquela última manhã, se atrapalhando para se defender, suas palavras vazias e distantes. Mas eu tomei minha decisão, e a cada dia se tornava mais fácil mantê-la. Era no meio da semana quando decidi limpar o armário que compartilhávamos. As roupas dela, os sapatos, as pequenas lembranças que ela havia colecionado, tudo parecia fora de lugar agora, pedaços da história de outra pessoa invadindo a minha. Um por um, eu colocava as coisas dela em caixas, cada item uma lembrança da vida que compartilhamos, agora fragmentada e incompleta. Enquanto trabalhava, me pegava parando em certas coisas, um suéter que ela costumava usar nas noites frias, o frasco de perfume que ela usava antes de nossas saídas, um cartão postal de uma viagem que ela fez anos atrás. Eu deveria sentir raiva, mas em vez disso, só havia insensibilidade, um vazio onde minha confiança antes habitava. Eu empacotava tudo com uma estranha sensação de distanciamento, como se aqueles objetos não tivessem mais nada a ver comigo, como se pertencessem a alguém que eu já tinha conhecido, mas que já havia superado. Este era o meu fechamento, minha rebelião silenciosa contra a fantasia que ela tentou me vender. Então, no meio da organização das coisas dela, encontrei algo que me parou no lugar, uma pequena caixa sem marca, escondida na prateleira superior, quase coberta por uma pilha de cachecóis de inverno. Eu nunca tinha visto aquilo antes, ou talvez eu tenha visto e simplesmente nunca pensei em checar. Agora, no entanto, curiosidade e suspeita se acenderam enquanto eu a puxava para baixo, abrindo a tampa com mãos cuidadosas. Dentro, havia uma coleção de lembranças que fizeram meu coração se apertar, uma coleção de cartas de amor, dobradas de maneira cuidadosa, cada uma com sua caligrafia familiar, todas endereçadas a um nome que eu não reconhecia. Andrew. Li algumas linhas, as palavras saltando para mim, palavras como o para sempre e o meu coração. Era surreal, ver sua caligrafia, os laços e as linhas que eu conhecia tão bem, agora revelando segredos que eu nunca suspeitei. Sentei-me, as cartas escorregando das minhas mãos enquanto eu encarava o conteúdo da caixa, minha mente lutando para compreender. Ela havia mantido essas cartas escondidas, um lembrete de sua traição guardado dentro de nossa própria casa. Era uma coisa ouvir ela falar sobre sua necessidade de o explorar, mas isso era algo muito pior. Era prova de uma mentira entrelaçada tão profundamente em nossa vida que eu não podia deixar de me sentir um tolo. Foi aí que caiu a ficha: a traição não era apenas sobre as ações recentes dela. Era uma farsa que durava anos, um papel que ela havia interpretado perfeitamente, um mundo escondido que ela manteve enquanto estava ao meu lado, fingindo ser leal, fingindo se importar. Eu deveria estar furioso, deveria sentir a vontade de rasgar aquelas cartas, gritar, liberar a raiva que fervia por baixo da minha fachada calma. Mas, em vez disso, me senti vazio, como se eu tivesse usado toda a minha emoção nas últimas confrontações, deixando apenas resignação. Coloquei as cartas de volta na caixa, fechando a tampa cuidadosamente. Essa descoberta, dolorosa como foi estranhamente libertadora. Fez minha decisão parecer final, irreversível, como uma âncora que me mantinha firme em minha resolução. Terminei de empacotar as coisas dela em silêncio, guardando os restos de uma vida que nunca foi verdadeiramente nossa. A casa, despojada de sua presença, parecia diferente, mais leve, como se eu tivesse exorcizado os fantasmas de um amor que há muito havia morrido. Naquela noite, liguei para alguns amigos que não via há um tempo. Eu precisava de companhia, uma distração do vazio que se instalava sobre mim sempre que eu deixava minha guarda baixar. Nos encontramos em um bar, um lugar pequeno no centro com luzes baixas e música de rock antigo tocando suavemente ao fundo. Foi bom estar fora, conversar e rir, focar em algo que não fosse ela. Um dos meus amigos, Josh, sabia sobre os problemas entre nós. Ele ergueu seu copo para mim, seus olhos simpáticos, mas sabendo. Aos novos começos, ele disse, batendo seu copo contra o meu.
Eu só pude acenar, sentindo o peso agridoce das palavras dele. Então, o que vem a seguir? Ele perguntou, recostando-se com um sorriso fácil. Agora você está livre. Pode recomeçar. Que tal tirar férias, ir a algum lugar que você sempre quis? Talvez, eu disse, mexendo a bebida distraidamente. A ideia soava boa, até tentadora. Eu tinha gastado tanta energia nela, tentando manter um casamento vivo que lentamente estava me sufocando. Agora, a ideia de um novo começo, de criar uma vida nos meus próprios termos, parecia uma tábua de salvação. Nas semanas seguintes, eu me acomodei em uma rotina, preenchendo meu tempo com coisas que antes eu negligenciava, com amigos, hobbies, projetos que haviam ficado inacabados. Aprendi a desfrutar do silêncio, a encontrar consolo na minha solidão. Claro, houve momentos difíceis, noites sem dormir, onde as memórias me arranhavam, onde raiva e arrependimento lutavam por espaço na minha mente. Mas a cada vez, me lembrava das cartas, das conversas, da traição, me ancorando no conhecimento de que eu estava livre, que finalmente estava seguindo em frente. Comecei a redecorar a casa, tornando-a minha de maneiras que nunca senti necessidade de fazer antes. Nova pintura nas paredes, móveis novos, coisas que me agradavam, em vez de nós dois. Era bom, como se eu estivesse descartando os últimos vestígios de uma pele que já não me servia. E a cada mudança, a cada ajuste, a casa começou a se sentir mais minha, um lugar que eu poderia chamar de lar, livre do peso de um amor quebrado. Havia textos ocasionais dela, tentativas de conversa superficial ou desculpas vagas, mas eu mantinha minhas respostas curtas, educadas, distantes. Não tinha interesse em reacender o que ela destruiu tão descuidadamente. Cada mensagem dela só me lembrava do alívio que senti com sua ausência, da liberdade que ganhei ao fechar aquela porta. Um dia, semanas depois, ela ligou. Eu atendi por curiosidade, principalmente para ver se ela tinha algo de substancial para dizer, algum último pedaço de fechamento a oferecer. Mas sua voz estava hesitante, suas palavras vazias, uma série de desculpas vagas e explicações fracas que me deixaram frio. Ela tentou relembrar, invocar memórias de tempos mais felizes, mas elas pareciam vazias, como os restos desbotados de um sonho que eu já não conseguia lembrar. Eu realmente pensei que poderíamos passar por isso, ela disse suavemente, sua voz carregada de uma tristeza que parecia quase genuína. Mas eu já havia superado esse ponto há muito tempo. Suas palavras não significavam nada para mim agora, uma sombra de uma vida que já não existia. Estamos acabados, eu disse firmemente. Não há como voltar atrás. Houve silêncio do outro lado, um silêncio que falava volumes, como se ela finalmente tivesse percebido a profundidade de suas próprias ações, as consequências das escolhas que fizera. Ela murmurou algo, talvez outra desculpa, antes de desligar. Ao colocar o telefone de volta, senti uma estranha paz se instalar sobre mim, uma certeza tranquila de que eu fiz a coisa certa. Eu cortei o último vínculo, sem deixar espaço para dúvidas ou arrependimentos. Esta era a minha vida agora, uma vida construída sobre a verdade, sobre o respeito próprio e uma força recém-descoberta que eu não sabia que possuía. Nas semanas que se seguiram, abracei o futuro de braços abertos, não mais assombrado pelo passado, não mais amarrado a um amor que murchou há muito tempo. O mundo parecia mais brilhante, cada dia um pouco mais leve, e a cada passo, sentia-me mais próximo da vida que eu deveria viver. Os meses passaram, e eu havia me acomodado em uma vida estável e gratificante sozinho. A casa se sentia como meu santuário, um espaço cheio de novas memórias e o novo começo que eu prometi a mim mesmo. Me joguei nos projetos, reconectando com velhos amigos, fazendo novos, até testando as águas do namoro com um otimismo cauteloso. Pela primeira vez em anos, senti que estava vivendo para mim, sem o fardo da sombra dela. Então, uma tarde, enquanto organizava alguns arquivos no meu escritório em casa, meu telefone tocou. O número era desconhecido, e hesitei antes de atender. Alô? A voz de uma mulher veio do outro lado, educada, mas cautelosa. Oi, é o Nathan? Sim, sou eu. Houve uma pausa, como se ela estivesse reunindo as palavras. Meu nome é Sarah.
Eu sei que isso pode soar estranho, mas acho que temos uma conexão, por assim dizer. Eu sou a esposa do Andrew. O nome me atingiu como um soco no estômago. Andrew. O homem nas cartas. O homem que havia compartilhado da traição da minha esposa. Forcei-me a respirar, mantendo minha voz firme. Eu entendo. O que posso fazer por você? Eu sei que isso é do nada, ela disse, sua voz tingida com uma tristeza que eu reconhecia muito bem. Encontrei seu número no telefone do meu marido, escondido em um arquivo antigo de contatos. Percebi que nossas vidas estão conectadas. A linha ficou em silêncio por um longo momento, o peso do nosso conhecimento compartilhado pairando entre nós. Ela finalmente falou de novo, seu tom uma mistura de tristeza e força. Eu encontrei as cartas também. Cartas para sua esposa, todas elas. Acho que não preciso explicar o que é sentir isso. Mas, eu precisava te contar algo. Meu coração acelerou, um desconforto retorcendo meu estômago. Continue. Ela respirou fundo. Eu acho que você merece saber toda a verdade. Eu montei a linha do tempo, tudo o que o Andrew fez, cada vez que ele se afastou, e ele não estava só com sua esposa. Acontece que ele estava com outras também, muitas outras. Mulheres no escritório dele, mulheres que ele conheceu em bares, até mulheres da academia. Sua esposa foi apenas uma das muitas. As palavras pairaram no ar, e por um momento, minha visão embaçou. Passei tanto tempo me sentindo traído pela minha esposa, convencido de que ela tinha encontrado algo especial com esse outro homem, algo que valia a pena jogar nosso casamento fora. Mas agora, parecia que ela tinha sido apenas mais uma marca na vida dupla dele. A voz de Sarah era suave, mas firme, enquanto ela continuava, eu pensei que você merecesse saber. Eu pensei, e talvez isso te desse alguma paz, ou pelo menos alguma clareza. Eu encontrei as mensagens dele para ela. Elas estão cheias de promessas vazias, assim como as que ele fez para todas as outras. Clareza. A palavra me atingiu com uma força estranha. Eu mantinha o rancor por ela há meses, revivendo a traição repetidamente, assombrado pela ideia de que ela tinha amado outra pessoa, alguém que valia a pena mentir para mim. Mas agora, na amarga ironia da verdade, eu sentia algo parecido com alívio. Ela não me deixou por amor. Ela se apaixonou por um homem que não a amava, um homem que a usou, e ela se deixou ser usada. Havia um conforto estranho nesse conhecimento, uma validação que eu não sabia que precisava. Obrigado por me contar isso, eu disse finalmente, as palavras parecendo inadequadas para a gratidão que eu sentia. Ela soltou um suspiro. De nada. E sinto muito. Eu sei o que você está passando. Eu ainda estou tentando entender isso também. Depois que desligamos, eu fiquei sentado no silêncio do meu escritório, minha mente correndo enquanto eu processava as camadas de traição. O caso da minha esposa, que antes parecia tão monumental, agora parecia vazio, um triste reflexo da confiança dela mal colocada. Andrew não a amava. Ele a usou, e ela deixou-se ser usada. Naquela noite, saí para correr, o ar frio preenchendo meus pulmões enquanto tentava afastar o turbilhão de pensamentos. Parei perto do lago, encarando a água escura, sentindo uma estranha mistura de emoções: tristeza pela vida que eu perdi, raiva pelas mentiras, mas também um senso de libertação. Esse conhecimento era um presente, me libertando da ilusão de que ela de alguma forma encontrou algo real com outra pessoa. Ela havia sido enganada, assim como eu. De volta para casa, me senti mais leve, como se um peso que eu nem sabia que carregava finalmente tivesse sido retirado. Mas, ao entrar na cozinha, congelei. Lá, na bancada, estava um envelope com meu nome escrito de forma apressada na caligrafia dela. Eu não a via desde aquela última conversa, e não esperava que ela me procurasse novamente. Abri o envelope, tirando uma carta com sua caligrafia familiar e cursiva. Querido Nathan. Quando você ler isso, eu já terei partido. Percebi que estive fugindo da verdade sobre mim mesma, sobre nós, e quero que você saiba o quanto sinto por tudo o que te fiz passar. Sei que você não vai me receber de volta.
Sei que não mereço perdão. Mas há algo que preciso que você saiba antes de ir. Eu não me apaixonei por ele. Achei que sim, no começo, mas era só a empolgação, a adrenalina de algo novo. Eu estava perdida, sentindo que havia algo faltando em mim, algo quebrado. Mas agora percebo que estava procurando validação nas pessoas que nunca realmente me conheceram, não o meu eu verdadeiro. Não vou te incomodar mais. Não quero ser um fantasma rondando sua vida, um lembrete da traição que causei. Eu só queria dizer adeus e te desejar o melhor. Você merece a felicidade, o tipo de felicidade que sei que não posso te dar. Sinto muito, Nathan. Verdadeiramente, sinto. Cuide-se. Molly. A carta escorregou de meus dedos, caindo no chão. Não havia alívio, nem satisfação, apenas um vazio estranho, como se eu tivesse recebido uma resolução que eu não precisava mais. As palavras dela eram assombradoras, tingidas de arrependimento e uma resignação silenciosa que parecia quase estranha para a mulher que eu um dia amei. Sentei-me, encarando a carta, uma calma estranha se espalhando sobre mim. O pedido de desculpas dela não desfazia o passado, não apagava a dor ou as mentiras, mas oferecia uma paz estranha, um adeus final que eu não percebia que estava esperando. Naquela noite, dormi melhor do que nos últimos meses, minha mente sem o peso da traição dela. Eu havia recebido o presente do fechamento, não apenas dela, mas da própria verdade, uma verdade que me libertou da ilusão do amor e das correntes da traição. De manhã, empacotei as últimas coisas dela, pronto para doá-las, apagar a lousa e realmente recomeçar. E enquanto colocava as caixas no meu carro, senti algo que não sentia há muito tempo, um quieto senso de esperança.